Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos aí para mais uma aula. Antes de mais nada, deixe o seu like, muito importante para o canal. E deixe o seu comentário aí também, comente, participe aí no chat e depois retorne esse vídeo e também comente aí o que você achou dessa disciplina e deste novo formato em que estaremos trabalhando aí o nosso curso do bacharelado. Então, uma forma que eu encontrei aqui de nós avançarmos e ganharmos aí uma velocidade realmente importante no curso, de estabelecermos aí uma periodicidade, é nós nos encontrarmos periodicamente. Então, acredito que quem já participou do Teologia para Todos entende o formato, sabe como é que é o formato e sabe que esse modelo de nós estarmos aqui toda semana gera um compromisso, né? E esse compromisso acaba, de certa forma, fazendo com que o projeto também ande na sua velocidade, do jeito que ele tem que andar, correto? Então, e aí eu estou compromissado com vocês e vocês comigo nesse projeto. Porque do outro formato, às vezes, ficava difícil, né? Não porque eu não tinha compromisso, mas o simples fato de eu gravar uma aula a qualquer momento me deixava também, né, no modelo aí que muitas vezes me jogava para uma zona de conforto e de todas as atividades que eu tinha acabava, né, fazendo com que essa atividade aqui fosse cumprida quando eu pudesse. Então eu sou assim, trabalho assim, desse jeito, né, quando tenho aqui um compromisso, acabo funcionando melhor, né? Quem acompanha aí a leitura da Bíblia todos os dias sabe disso, né? A gente tem aqui um compromisso todas as manhãs e não falhamos nem um dia desde o dia 1º de janeiro. Cada um tem um jeito de trabalhar, né? Eu achei que daria certo esse modelo de gravar as aulas, mas prefiro assim, prefiro compromisso ao vivo, estou aqui, preparo o material e avançamos em conjunto, certo? Boa noite aí para Ivoneide, Vilma, Andréia Silva. Você que não é membro do canal, torne-se membro do canal. Por apenas R$ 4,99 você ajuda esse canal a crescer. Você pode olhar assim, poxa, R$ 4,99 não dá para comprar praticamente nada hoje em dia, né? Do jeito que está a nossa economia. Mas, como eu já falei aqui, muitos dos investimentos feito aqui, muito investimento feito aqui no Teologia para Todos foi possível com a ajuda de todos vocês que participam, que semeiam nesta obra, né? Como já disse, microfone, monitor, câmera, tudo isso só foi possível porque vocês ajudam. Tá? Então, por apenas R$ 4,99 você pode se tornar membro do canal Teologia para Todos. Boa noite, Andresa. Boa noite, Andréia. Graça e paz. Não esqueça o seu like aí, né? Gisele, boa noite. Cristina, boa noite. Simone, Evene, Macilene, Fabiana, Liliane, Gláucia Silva, Jucimara, Ivoneide, Andréia, Rose Schencher. Pablo, o material tá lá já, ok? Tá na aula 2 de cada uma das duas disciplinas. Depois eu vou dar uma olhadinha aí, né? Se tá possível de fazer o download. Ele tá dentro da trilha, não está para fazer o download no caminho do download lá. Depois eu coloco para fazer o download. Vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui se eu consigo rapidamente colocar o material para download aqui. E aí a gente vai se ajustando aí na medida em que as coisas vão acontecendo. Deixa eu colocar aqui.
Um minutinho só, tá? Enquanto você vai deixando o seu like aí, eu vou colocar o nosso material lá na área de material complementar. Um minutinho. Deixa eu colocar aqui. E-book. Formato PDF. Só um minutinho, tá? Formação da Torá. Um minuto, tá? Enquanto isso, deixe o seu likezinho. Salvar. Deixa eu ver se já tá lá. Ali. Por que ele tá sem conteúdo? Um minutinho só, tá, gente? Um minutinho. Seleciona. Ali. Okay. Tá. O primeiro material já tá lá. Teologia do Pentateuco. Formação da Torá. Deixa eu salvar aqui só para ele jogar para lá. Vamos ver se vai dar certo. Um minutinho. Tá, ok. Primeiro material da noite já está lá, já está disponível. E o segundo material subindo agora. Daí vocês podem fazer o download, né? Podem baixar, quem gosta aí de ter o material na mão. Introdução. Tá, espera um pouquinho. A outra disciplina, teontologia. Um recado muito importante. Se você não está na plataforma, nós vamos ajustar isso, tá? Então, nós vamos abrir um tópico lá. Vou pedir para algum dos monitores abrir um tópico lá no Telegram. E aí você que é aluno do curso, mas ainda não teve acesso à plataforma, não se preocupe. Vamos lá. Você vai poder acessar de forma tranquila, não vai perder nada. Só coloque seu e-mail lá para que você tenha acesso então ao conteúdo e à plataforma. Tá? Disponível lá então. Deixa eu ver. Um minutinho só. Um minuto só. Trocar o arquivo. A plataforma é melhor de trabalhar, mas também dá mais trabalho na montagem do material. Vamos ver. Agora sim, gente. Tá lá disponível para download. Boa noite, Daniela. Boa noite, Paula. Andréia, Camila. Deixa eu ver quem tá por aqui. Gisele. Amei esse novo formato. Isolete. Opa, pulou os comentários aqui, só um pouquinho. Estela, boa noite. Gisele, obrigado por esse posicionamento. Lenilson, Eduardo, Evangelista Lenilson. Rony, já tínhamos acostumado com o TPT uma vez por semana e voltar a ter novamente consideração é muito melhor. Nesse formato aqui também é melhor, né? Felipe, José, Isabel, sensacional, muito obrigado, pastor. Hoje mesmo me torno membro do canal. Aí, boa. Paz, Sérgio. Tudo bem? Saudade de vocês aí. Senti a falta ontem aí. Sei que não puderam vir, mas senti falta de vocês ontem aí.
Deixa eu só ajustar aqui o meu slide, gente. A gente já vai para a aula de hoje. Lembrando que, né, só fazer um resgate rapidamente aqui a respeito da disciplina que nós estamos chamando de Teologia do Pentateuco, tá? A primeira aula nós realizamos uma introdução ao Pentateuco, falando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Uma introdução muito rápida, assim, depois falando a respeito da própria Torá para os judeus e a complexidade desta Torá. E aí nós entramos numa teoria documental da formatação a respeito do Pentateuco, né? E até quero colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, uma imagem que está colocada como um anexo lá também, como um conteúdo complementar, que é o diagrama da teoria, né? Nós falamos um pouquinho da linha do tempo aqui, a respeito da linha do tempo das fontes da Bíblia hebraica. Esse material é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo colocar no módulo de tela cheia aqui e compartilhar com vocês neste momento aqui. Um minuto. Captura de tela. Deixa eu ver aqui. Windows. Automático, não. Um minuto aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Captura de tela. Monitor 1. Me dá um minutinho aí. Eu já dou um jeito aqui. Tá? Eu quero apresentar esse material porque ele é bem interessante, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele em tela cheia. Apresentar aqui. Deixa eu ver. Aí, só vou ajustar o tamanho aqui e já mostro para vocês, tá? Minuto. Um minutinho aí. Tá aqui. Esse material tá lá, é chamado da linha do tempo das fontes da Bíblia hebraica, tá? Então, você tem acesso a ele. Deixa eu só ajustar aqui. Onde é que está? Aqui, ó. Vamos fazer uma navegação, primeiramente. Aqui, deixa eu dar um zoom melhor aí, você vai enxergar. Então, nós estamos aqui em 1800 a.C., Mesopotâmia, o que nós chamamos de tradição oral, tá? E a tradição oral vai dar origem na teoria documental de formatação do Pentateuco à tradição javista, que é aquela tradição que designa Deus como o nome de Javé, né? Como Iavé, como o Deus nacional de Israel. Então, a partir daí, nós temos essa tradição javista passando, né, por Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, tá? Então, entende-se que esta fonte da Bíblia hebraica contribuiu, né, que o texto principal, sim, foi montado por Moisés, foi estruturado por Moisés, mas a organização da forma como o Pentateuco está hoje passa por esta influência da tradição javista, né, que está muito focado no Iavé, né? Então o próprio nome da tradição já está dizendo. Então ela procura
justificar o reinado de Davi, e Deus é visto como um parceiro de Israel, um parceiro da humanidade, ou seja, é um Deus que tem um povo e um povo que tem um Deus, né? Depois nós temos aí, lá já com um reino dividido, a chamada tradição eloísta, né? Que vai chamar Deus de Elohim, né? Influencia muito os livros de Gênesis, Êxodo e Número, né? Já é um modelo que evita muito o antropomorfismo, diferente das outras tradições, tá? E aqui muito focado no temor a Javé, né? No temor ao Deus Elohim Todo-Poderoso, e perpassa pelos livros aí de 1º e 2º Reis, tá? Essa influência de 1º e 2º Reis, 1º Reis, 2º Reis, tá? E nós vamos ver aí, principalmente durante Israel como Reino do Norte, né? As 10 tribos. Logo na sequência, nós temos os chamados períodos ali por volta de 722 e também 587, os períodos dos cativeiros. O primeiro período, cativeiro assírio, e o segundo período, cativeiro babilônico. E aí surgem outras duas tradições, melhor dizendo, a P, que vai dar o nome, né, para priest, que significa sacerdotal, ou seja, uma tradição sacerdotal muito focada no sacerdócio araônico, na questão toda do culto levítico, da formatação do culto levítico. Entende-se que essa parte organizacional da Torá foi elaborada durante o exílio na Babilônia e concluída no pós-exílio. Tá? E, por último, a tradição que nós chamamos de deuteronomista, que se limita ao último livro da Bíblia, que é Deuteronômio. Tá? O que estas tradições basicamente estão falando? Né? Não que o texto tenha sido escrito por volta desses períodos, mas que eles sofreram a influência de uma organização, principalmente da Bíblia hebraica. Nós precisamos sempre olhar para o Antigo Oriente Próximo e lembrar de uma coisa, que é muito importante nós lembrarmos, tá? É o seguinte, naquela época, possuir... Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, Gênesis, tá? Essas páginas aqui da minha Bíblia, vou pegar todo aqui, número de Deuteronômio, até o final de Deuteronômio. Tá? Todas essas páginas da minha Bíblia aqui, tá? Essas páginas aqui, estão juntinhas. Elas formatam o Pentateuco, ou a Torá. Né? Estou aqui de Gênesis até Deuteronômio. Mas, naquela época, não era assim. Né? Eles não tinham, no tempo de Moisés, não havia o Deuteronômio totalmente reunido, a Torá totalmente reunida. Eram fragmentos, era a tradição oral, que vai influenciar tanto a tradição javista quanto a tradição elohista, por intermédio de Abraão e depois por intermédio de Moisés. O que seria a tradição oral? Era aquele testemunho oral que era dado, que passava, os anciãos passavam para frente, os anciãos estavam muitas vezes incumbidos de anunciar e de transmitir o recado, transmitir a mensagem, transmitir o costume, a tradição, e isso vai influenciar as demais tradições. E aí nós vamos ver, principalmente ali na época de Davi, aí nós vamos ter, na época dos reis já, nós vamos ter uma organização documental
mais profunda, com escrivões, com cronistas, registrando, buscando muitos relatos históricos, né? Os próprios profetas registrando muito das suas profecias. Por exemplo, nós não temos um livro de Elias e de Eliseu, né? Por quê? Porque nessa época ali ainda os primeiros profetas de Israel também não tinham esse costume de registrar. Então os registros são posteriores. Então essa formatação, e é muito importante entender o seguinte: isso não retira nada da autenticidade, da inerrância, da infalibilidade, da suficiência das Escrituras. Nós não podemos ficar presos a achar, e eu tenho dito, né, quem foi meu aluno já, e está sendo agora pela primeira vez, precisa ouvir isso. Nós temos que entender que a Bíblia, ela, embora a gente, na tradição evangélica, a gente atribua às vezes, o Pentateuco foi Moisés, mas não foi só Moisés. Tá? Teve outras contribuições ali. No mínimo, né, sendo muito conservador, no mínimo a gente vai saber que Deuteronômio Moisés não escreveu sozinho. Então, a partir daí, nós entendemos que há 40 autores identificados, fora o que nós não sabemos. Hebreus, nós não sabemos. Muita gente atribui a Paulo, muita gente atribui a Áquila, a Priscila, a Lucas, a Apolo. Não sabemos, né? Pode ter sido Paulo ou Lucas, que já foram autores, ou um autor inédito, como Priscila, como o próprio Apolo, né? Não sabemos. Então tem textos que os próprios livros de Samuel, de Reis e Crônicas, vários autores, Provérbios, vários autores, Salmos, vários autores. Então, o que é importante nós entendermos é que esta estruturação bíblica foi supervisionada por Deus e permitiu que eu e você hoje tivéssemos em nossas mãos uma escritura, né, que ultrapassa o tempo, os desafios da sua estruturação, os desafios a respeito de tudo aquilo que sempre a humanidade, né, sempre o homem, às vezes tentando colocar em xeque a própria validade das Escrituras, a própria autoridade das Escrituras, mas nós vamos ver que em nenhum momento, né, em toda a história do cristianismo, nunca foi possível fazer com que o texto bíblico fosse, de certa forma, refutado, né? Nunca houve isso. A gente não pode, aí, de forma alguma, refutar, certo? Então, a aula de hoje, principalmente a questão, ela está formatada numa live só, né, para que a gente não tenha perda aí da nossa estruturação da aula, mas hoje nós vamos gravar numa única aula, mas na plataforma depois os vídeos estarão divididos nas suas respectivas disciplinas, certo? Deixa eu colocar aqui o nosso slide e aí nós já vamos para a primeira parte da aula de hoje, que é a formação da Torá, ok? Deixa eu colocar aqui, aí, deixa eu só abrir numa outra telinha os comentários, porque senão eu fico perdido aqui sem os comentários de vocês, ó. Aqui, né? Vamos lá, beleza. Certo? Então vamos falar da formação da Torá. Então, como eu havia já iniciado, o Pentateuco não foi escrito de uma só vez e muito menos por um único autor. Tá? Então, desmistificando a ideia de que atribuir a Moisés a autoria da Torá e do Pentateuco. Embora a maior parte do texto, sim, tenha sido escrito por ele,
nós precisamos olhar que... e ele pode até ter sido alguém que reuniu os textos. Vamos lá. Se nós temos a tradição oral, se o livro de Gênesis, por exemplo, Moisés não estava vivo, Moisés recebeu ali a inspiração divina, certamente, para escrever, para reunir a tradição oral, para documentar a tradição oral, tá? E a partir daí, tantas tradições, não só tradições orais, quanto possíveis tradições escritas, até porque a escrita já havia surgido aí, provavelmente quase 2000 anos antes de Moisés, tá? E aí o que se entende é que elas foram coletadas progressivamente e formando uma unidade maior ao longo do século, tá? Então poderia ter um relato lá da criação, ou por exemplo, a gente não sabe, mas Moisés pode ter recebido o relato da criação, até porque nós entendemos e vemos e podemos perceber na Bíblia que os 11 primeiros capítulos de Gênesis, eles possuem uma estrutura literária totalmente diferente da narrativa a partir do capítulo 12, que vai contar da vida e da história de Abraão e dos demais patriarcas, tá? Então, são duas estruturas literárias totalmente diferentes. Podemos entender o seguinte, uma suposição aqui, tá bem? Que, baseado até mesmo em tradição oral e inspirado pelo Espírito Santo, Moisés escreve a primeira parte e a segunda parte ele reúne provas documentais, tradições da tradição escrita e da tradição oral, relatos a respeito de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José e dos 12 filhos, dos outros 11 filhos de José. Tá? Então, tô dando aqui um exemplo de como poderia se formar o Pentateuco logo no início ali, tá? Então, por ocasião da volta do exílio, quem está acompanhando aí o projeto da Bíblia, está vendo juntamente comigo todas as manhãs a leitura de 1 Crônicas, e nós estamos vendo o cronista narrando o quê? Narrando as linhagens políticas e sacerdotais da tribo que volta do exílio, que é a tribo de Judá, porque as outras tribos, elas desapareceram. Benjamim e Simeão incorporadas pela tribo de Judá, e as outras tribos desapareceram praticamente. Então, quando eles voltam do exílio, provavelmente esse material sofreu alguma releitura, no sentido de uma reorganização. Moisés não estava lá, vou escrever o livro de Gênesis, vou escrever o livro do Êxodo, vou escrever o livro de Levítico. Não foi assim. Era a lei. Era a lei, era a história, a origem sendo registrada, sendo relatada. Está cortando o meu slide, né? Só deixa eu ajustar aqui, gente, me perdoe. Agora que eu vi que eu estava com um comentário bem em cima aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Deixa eu ver o seguinte. Aí, diminuiu a minha câmera e aumentou a ampliação do slide. Me perdoe aí que eu estava com um comentário em cima da câmera ali e não estava vendo que o slide estava descentralizado. Obrigado, Bonfim. Ajustado aqui. Agora sim, né? Agora sim. Ok? Pois bem, então voltando para cá, né? Então é bem provável que foram acrescentados alguns aspectos, modificados aspectos, retirados alguns aspectos, e alguém pode dizer, então houve uma alteração da Bíblia. Não. Lembrando, mais uma vez, a gente precisa deixar isso muito claro. Esse processo de formação do cânon e de formação do texto sagrado estava em andamento.
Se estava em andamento, significava que o Espírito Santo ainda inspirava os homens. Então, se lá no início, com Moisés, nós temos uma documentação muito desfragmentada, no período pós-exílio, principalmente com Esdras e Neemias, houve uma preocupação muito grande em estabelecer muito bem esses escritos, tá? E aí entram as tradições e os materiais mais antigos, né, que foram mantidos na sua forma final, preservando desse jeito, então, a questão mais peculiar da formatação do texto, né? Preservando a característica da escrita, preservando até mesmo, porque vamos lá, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo botar um diagrama que eu sempre utilizo, principalmente no Teologia para Todos. Um minuto só, tá, gente? É uma linha do tempo. Deixa eu ver se eu tenho aqui rapidamente em mãos, para que a gente possa entender e compreender o seguinte, né? A distância do tempo que nós estamos falando. Então, vocês precisam concordar comigo, por exemplo, que um texto de Moisés, lá, provavelmente, em 1450 a.C., no período de Esdras, por volta de 520, 500, era necessário, né, que houvesse uma conservação muito bem feita. Eu localizei aqui, tá? Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu só trazer aqui para o Google Drive. E aí a gente trabalha com essa linha do tempo aqui, que ela também é muito interessante. Tá? Só um pouquinho aqui. Deixa eu trazer para vocês aqui, rapidinho, esta linha do tempo. Um minuto aí.